Bom, muito bem, pessoal. Uma questão teórica aqui, eu vou dar mais agilidade para a gente conseguir fazer o máximo de questões possíveis. A gente gasta um tempinho a mais nas de matemática, né? Então vamos lá. O código de autorregulação da ANBIMA para certificação continuada tem como objetivo dar transparência ao mercado de fundo de investimentos, a elevação dos padrões fiduciários e a promoção das melhores práticas do mercado, promover a concorrência leal entre os bancos e os profissionais, ou buscar a permanente elevação da capacitação técnica dos seus profissionais. A maioria marcou a letra D de dado, tá? Alguns marcaram B e C aí, foram poucos, mas a unanimidade acertou, tá? Pessoal, não confundam, tá? Existe sim, né, códigos aqui da ANBIMA, até questões éticas que dão transparência para o mercado de fundos, que elevam o padrão fiduciário, que promovem a concorrência leal, ok. Mas aqui prestem atenção no título, tá, pessoal? Que é muito importante, no enunciado da questão. O Código de Autorregulação da ANBIMA para certificação continuada. A ANBIMA tem vários códigos, tá? Um deles, certificação continuada. E esse de certificação continuada, ele fala o seguinte, ó, presente código tem como objetivo estabelecer princípios e regras para elevação e capacitação técnica dos profissionais das instituições participantes que desempenham as atividades elegíveis, tá? Então, a resposta correta é a letra D, a maioria acertou, porque busca a permanente elevação da capacidade técnica, tá? Capacitação técnica, capacidade técnica de seus profissionais. Perfeito, pessoal? Então, atentem-se ao enunciado da questão, porque a resposta ela pode ser verdadeira, mas não verdadeira para aquele enunciado. Perfeito? Questão número 2, vou dar mais um tempinho para vocês poderem responder. Muito bem, turma. Mais uma questão teórica, mais rápido para a gente responder. Bom, a maioria respondeu correto. Vamos lá. De acordo com o Código ANBIMA de Regulação e melhores práticas para a distribuição de produtos de investimento, então já vejam que é outro código, diferente da questão número 1, que ele trata de outro tema, né? São considerados investimentos. Os CDBs, todo mundo aqui foi unanimidade, né? Até quem errou marcou a letra A, então todo mundo concorda que CDB é um produto de investimento. Os títulos de capitalização, tá? A maioria também acertou, marcou que o título de capitalização não é um produto de investimento e de fato não é considerado, né? E a número 3, que foi a divergência, que teve gente que marcou letra A, os BDRs, né? O que são os BDRs? São ações de empresas com sede no exterior emitidas no Brasil. Então, a gente consegue comprar ação da Amazon, consegue comprar ação de várias empresas aí, né? Vários exemplos de empresas com sede no exterior, que as ações estão emitidas aqui no Brasil e a gente vai lá e consegue comprar, tá? Então, BDR são ações, portanto, são investimentos também, são considerados investimentos. Resposta correta, letra C de casa. Perfeito, pessoal? Muito bem. Vamos para a questão de número 3. Bom, muito bem, pessoal. Essa questão teve um pouco mais de divergência, apesar de que a maioria, eu acredito que acertou, tá? Mas vamos resolvê-la. Vamos lá. Caso o governo necessite financiar, né, o financiamento do seu déficit fiscal, ele poderá vender títulos públicos, reduzir tarifas e barreiras para importação, aumentar o depósito compulsório, elevar os impostos? Então, vamos por partes aqui. Primeiro, pessoal, vender títulos públicos, né? O governo, ele pega o título público e vende, a gente vai lá, compra, né? O acionista, ele compra, o investidor, ele compra, na verdade, e esse recurso retorna ali para o governo, né? E o que são os títulos públicos? São títulos de dívidas do governo, né? Então, vejamos, se o governo está com déficit fiscal, a arrecadação não foi o suficiente para cobrir todas as despesas, os custos, né? Tudo que há para o governo custear ali, ele precisa, né, repor isso de alguma forma para terminar de liquidar aquelas obrigações. E aí, o que ele faz? Ele tem a opção de vender títulos públicos para levantar o recurso e financiar esse seu déficit fiscal. Então, a número 1 é uma resposta verdadeira, né, quanto ao déficit fiscal. Número 2, reduzir tarifas e barreiras para importação. Pessoal, se eu quero
reduzir, se eu quero aumentar a minha arrecadação fiscal, eu não vou reduzir tarifas e barreiras para importação, né? Isso, de alguma forma, pode aquecer o mercado, mas a gente está falando aí de déficit fiscal. Então, eu deixo de arrecadar ali quando eu reduzo tarifas, né, de importação. Então, eu deixo de arrecadar fiscalmente. Aumento do depósito compulsório, né? O aumento do depósito compulsório é um percentual que o banco precisa repassar ao Banco Central para manter a economia, e quem dita isso é o Banco Central, esse percentual, né? É o Banco Central e tudo mais, então é um instrumento ali de política monetária do Banco Central. Aumentar o depósito compulsório. Pessoal, não só não é uma política fiscal, né? Está mais relacionado a uma política monetária, como também, se eu aumento o depósito compulsório, eu desaqueço a economia, né? Então, também, de alguma forma, se fosse olhar indiretamente, também está afetando ali a arrecadação fiscal. E A4, elevar os impostos. Pessoal, pensa bem, né? Teve gente que respondeu assim, A3, então não é nenhuma. Pessoal, A4 é verdadeira, A1 e A4. Por que elevar os impostos? A gente não sabe como que está a política monetária da tratativa do Bacen. Aqui a gente está falando somente sobre o déficit fiscal. Então, se o mercado precisa aquecer mais, aquecer menos, não está em pauta. O que está em pauta aqui é a tratativa do déficit fiscal, tá? Se eu elevo os impostos, ao contrário da número 2, eu estou arrecadando mais. Concordam? Então, a 2, eu reduzo a tarifa, eu deixo de arrecadar. Se eu elevo os impostos, eu arrecado mais fiscalmente. Então, se a gente está tratando de déficit fiscal, a número 1 é verdadeira, porque a gente está financiando a dívida, ou do déficit fiscal, e a número 4 é verdadeira, porque a gente está elevando os impostos e arrecadando mais fiscalmente. Perfeito, pessoal? Então, a maioria aí acertou também quando marcou a letra B, tá? Mas essa é uma questão que teve muita divergência. Se alguém não entendeu, eu explico de novo. Estão perguntando no chat. A terceira seria verdadeira também? Veja bem, quando a gente aumenta o depósito compulsório não tem nada a ver com déficit fiscal, não tem nada a ver com impostos. Tem a ver com um recurso que os bancos, as instituições financeiras precisam repassar ao Bacen para manter ali o sistema financeiro, né? E quem dita isso é o Bacen. E o que isso interfere? Isso interfere na política, é um instrumento de política monetária, isso interfere na economia. Então, quando a gente aumenta o depósito compulsório, a gente retrai a economia, quando o Bacen, né, aumenta o depósito compulsório, ele retrai a economia, e quando ele reduz o depósito compulsório, ele infla, ele aumenta o consumo, né? Mas isso não está relacionado à política fiscal, a gente está falando de política monetária, né? A questão, ela quer saber déficit fiscal, política fiscal. Então, portanto, a 3 também não é verdadeira, tá? Então, a gente está falando aqui da número 1 e da número 4. Perfeito, pessoal? Se precisarem que eu explico de novo, só mandar no chat que eu explico, perfeito? Vamos para a questão, não entendi a 2. Vamos lá, pessoal. A 2, ela é contrária da 4. Veja bem, reduzir tarifas e barreira para importação. Se eu reduzo, eu como governo, reduzo tarifa, eu deixo de arrecadar. Se eu tenho um déficit fiscal, o que é um déficit fiscal? Uma conta negativa fiscal. Precisava arrecadar X, arrecadei Y, que é menor do que X, tá? Então, eu tenho um déficit fiscal. Como que eu financio esse déficit fiscal? Eu posso vender os títulos públicos. Reduzir a tarifa? Não. Por quê? Porque eu vou estar deixando de arrecadar imposto se eu estou reduzindo tarifa, se eu estou reduzindo imposto, ok? Mas para importar não vai entrar mais dinheiro? É a pergunta, é a dúvida da nossa colega. Ok, a gente está falando aqui de uma política monetária quando a gente fala que vai entrar mais dinheiro, ok? Agora, a questão, ela trata da política fiscal. A gente está tratando somente aqui o âmbito fiscal. Você concorda comigo que se eu reduzir a tarifa, se eu reduzir impostos, eu vou deixar de arrecadar fiscalmente? Eu não estou falando de economia. Estou falando só de arrecadação fiscal. Isso. Muito bem. Então, gente, o ponto da questão é fiscal. A gente está tratando do déficit fiscal. Não olhem assim para como que isso afeta a economia nessa questão, tá? Então, a número 1 é verdadeira, porque a gente financia a dívida.
E a número 4 é verdadeira, porque a gente leva o imposto e arrecada mais. Perfeito, pessoal? Bom, acho que eu sanei todas as dúvidas aqui. Vamos para a questão número 4. Bom, pessoal, é isso. Vamos resolver a questão. A maioria já mandou no chat aí e acertou, parabéns. Vamos lá, um cliente deseja adquirir um veículo no valor de 50 mil reais. Ele irá dar uma entrada no valor de 15 mil e financiar o resto em 9 parcelas, pagando juros de 1,5% ao mês. De quanto será o valor da parcela que o cliente irá pagar? Então, um ponto importante aqui, pessoal, ele já vai dar 15 mil de entrada, né? As parcelas, elas são mensais, a taxa está mensal, né? Então, não preciso fazer nenhuma equivalência de taxa aqui para ficar na mesma linha temporal, perfeito? Então, o que a gente precisa fazer aqui? Vamos lá para o nosso quadro. Veja bem, valor financiado. Vou na HP aqui, 50 mil, enter, 15 mil, menos, perfeito? Por quê? Ele já deu 15 de entrada, ele vai financiar só 35, ok? Então, o valor financiado virou 35 mil, perfeito? Com esses 35 mil, vou jogar um CHS aqui na HP, para deixar ele negativo, e jogar no nosso PV, perfeito? 9 é o N, que é a parcela, e 1,5 é a taxa, ela já está ao mês, não preciso fazer nenhuma conversão. Chamo nossa PMT, porque ele quer saber justamente quanto que irá pagar, perfeito? Então, resposta correta, bem tranquilinha aqui, todo mundo acertou. Letra C. Beleza, pessoal? Sem dúvidas, sigamos. Vou limpar HP aqui. Pessoal, na hora da prova, sempre limpem HP e sempre tirem o GBGIN se tiver utilizado o GBGIN. A dica do professor aí para não acontecer um erro aí sem querer. Você fez a questão toda correta, mas no final estava com o GBGIN ligado, não era para usar GBGIN, e aí você errou a questão por não ter tirado. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá, pessoal. Eu quero respostas. Aqui, ó, de verdade, dica do aluno aqui, ó, tem que ativar o Czinho da HP. Tem essa opção mesmo na HP, né, que é para a questão de... Bom, não vou entrar em detalhes aqui não, mas depois eu ensino para vocês como que ativa o Czinho. É sempre importante vocês deixarem o Czinho dela aqui ativado, tá? Pessoal, quero respostas, hein? Quem não souber também a questão, manda no chat para mim e fala assim, Gabriel, não sei a questão, para eu saber se eu posso dar continuidade e explicar a questão, tá? Que bacana, ó. Não estou respondendo porque não tenho conhecimento nessa área. Primeira vez que estou vendo algo por indicação, então estou somente prestando atenção. Muito bem-vindo, seja bem-vindo. Espero que goste aí e venha fazer o curso conosco aí futuramente. Bom, vamos lá, pessoal. A maioria aqui já respondeu que não sabe, tá? Isso aqui, vocês vão ver que não é difícil, tá? Talvez é algo que a gente não veja com tanta frequência, mas cai na prova, tá? Então, vamos para a resolução da questão. Sabendo que faltam 123 dias corridos, 85 dias úteis, para o contrato futuro de dólar, e que a taxa spot, a taxa de hoje do dólar, está em 13,18, o cupom cambial em 6% e a taxa livre de risco Brasil em 11,25% ao ano, qual o valor forward do dólar? Aqui, para quem não sabe o que é forward, já mandaram aqui no grupo, é o valor do dólar futuro, pessoal. Beleza? Então, vamos lá. Sabendo que faltam 123 dias corridos para o contrato futuro de dólar e que a taxa spot, taxa de hoje é 3,18, o cupom cambial, o que é o cupom cambial, pessoal? É a taxa de juros em dólar, né? Que remunera investimentos em moedas estrangeiras feitos no Brasil. Então, o investidor lá de fora, o investidor estrangeiro, ele quer saber quanto que ele vai ser remunerado aqui no Brasil. Ele sabe que é essa taxa que ele vai utilizar, o cupom cambial, beleza? E a taxa livre de risco Brasil, que aí é a nossa taxa Selic, né? O mínimo que a gente considera que se a gente for investir em alguma coisa, a gente quer, no mínimo, receber a taxa Selic, né? A taxa mãe ali de todas as taxas. 11,25 ao ano. Qual que é o valor do dólar futuro?
Tendo essas informações, como que a gente lança na HP? Viu, pessoal? O que a gente precisa fazer? Primeiro passo, 11,25 é a nossa taxa livre de risco ao ano. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar ela, 11,25, Enter, 100 divide 1 mais para quê? Para que a gente está fazendo isso? A gente está adicionando o fator nessa taxa, tá? Coloquei F4 aqui para aparecer 4 casas decimais. E aí, a gente adicionou aqui o fator nessa taxa. Perfeito, pessoal? Resultado, 1,1125. Para fins didáticos, vou salvar aqui no storage 1, tá? Tem gente que gosta de fazer direto, mas eu vou salvar só para a gente não preocupar com o que fazer na HP e sim preocupar com a questão. Então, eu limpei aqui sem apagar, com F. Vamos para a próxima etapa. Próxima etapa, a gente vai pegar o cupom cambial, né? Que ele é 6. Então, vamos para a nossa HP aqui, 6, Enter. 100 divide 1 mais. Perceba que eu estou acrescentando aqui o fator nas duas. Então, acrescentei na nossa taxa livre de risco e agora acrescentei no nosso cupom cambial e vou salvar aqui no STO2, tá? Beleza. Calculadora com visor limpo, tá? A gente encontrou aqui 1,6 e salvou no STO2. E aí a gente precisa fazer o quê? Subtrair a taxa livre de risco pelo cupom cambial. Como que a gente faz subtração com percentuais? A gente adiciona o fator, que é o que a gente já fez, e a gente divide um pelo outro, né? Não é só eu pegar lá 11,25 menos 6%. Isso não existe, pessoal. Quando a gente está tratando percentual e a gente precisa fazer somatória, a gente está fazendo divisão, subtração a gente divide sempre com o fator e no final a gente tira o fator, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos recuperar aqui a nossa taxa livre de risco, já com o fator 1 aqui na frente. Enter. Vamos recuperar aqui o nosso cupom cambial e vamos fazer uma divisão aqui, beleza? O que a gente encontrou? A gente encontrou 1,0495. Como que a gente retira o fator? 1 menos 100 vezes, tá? Então, 4,95 é a subtração da taxa de 11,25 menos 6%, feito da forma correta, ok? Então, a gente chegou nesse valor de 4,95 ao ano, ok? Então, quando a gente faz isso, a gente precisa trazer os 85 dias úteis, que é o que a questão está pedindo, tá? Se nossa taxa está ao ano, vamos fazer de duas formas. Vamos salvar esse valor aqui no nosso STO3, tá? Vamos fazer de duas formas. Da forma manual e da forma... Ao ter sua HP programada, você consegue fazer da forma automática. A gente vai pegar esses 4,95 e vai jogar no I. A taxa está ao ano. Eu preciso converter em 85 dias. Então, se é ao dia, né? O que a gente precisa fazer? A gente tem um ano que tem 252 dias úteis. A gente está tratando aqui de dias úteis, tá? Então, 252 é o meu N, é o que eu tenho hoje nessa taxa, e eu quero trazer ela para 85 dias, beleza? Então, eu vou digitar aqui 85 RS, tá? Então, a gente encontra aqui o valor de 1,64 no período, tá? Então, de 85 dias, a taxa de 85 dias, do 0 ao 85, ela é de 1,64 no período, perfeito? Deixa eu limpar aqui de novo e vamos fazer da forma manual, perfeito? Então, eu estou com minha taxa aqui, 4,95, que é a taxa real que a gente encontrou. Deixei a HP cair no chão. Na hora que eu peguei, ela estava desligada. Dei um tapinha nela, ela voltou. Fui olhar se estava programada, está desprogramada. Isso tudo na hora da prova. Vocês não vão perder a prova por isso, né, pessoal? Então, sempre tenham também a opção de fazer manualmente, tá? Manualmente é só utilizar a fórmula de equivalência mesmo. Como que a gente faz? A gente precisa transformar isso aqui em fração, então 0,0495, e a gente vai adicionar 1 mais. A gente colocou como se fosse o fator aqui, né? Então, 1,0495, beleza? O que eu preciso? Eu vou fazer o quero
tenho. Então, esse fator aí de 4,95, 1,0495, a gente vai elevar ao quero dividido por tenho, tá? Qual que é o quero dividido por tenho, pessoal? Deixa eu salvar esse valor aqui no STO4 só para a gente não perder. Vamos lá. Eu quero o quê? 85 dias úteis. Concordam? Então, Enter. Mas eu tenho 252, que é um ano útil. Beleza? Então, quero, Enter. Quero 85. Enter. 252 é o que eu tenho. Eu divido. Então, eu fui e encontrei esse valor aqui de 0,3373. Beleza? Vou salvar ele. Vou recuperar aqui no meu 4 aqui que eu coloquei o meu 1,0495. Enter. Recall desse meu quero tenho, resultado do meu quero tenho, e elevo. Beleza? Elevei. O único passo que eu preciso fazer, um menos 100 vezes para retirar o fator. Então, 1,64, cheguei no mesmo resultado. Ah, professor, eu acho muito difícil fazer manual. Pessoal, é prática. Se vocês fizerem sempre, vocês vão ficar feras. Ah, mas eu não quero, eu quero focar na HP programada, sem problema, pessoal. Só tomem cuidado para não acontecer nada com a HP, né? Ela descarregar, alguma coisa do tipo, na hora da prova, e vocês precisarem aí fazer o cálculo manual, perfeito? Mas a gente tem essas duas opções para fazer. No final da questão aqui, se vocês quiserem que eu faça de novo da forma manual, eu faço, tá? Então, beleza, pessoal. Se eu cheguei aqui no resultado de 1,64% no período de 85 dias, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar a minha taxa spot hoje. Ó, eu acabei apagando aqui no visor, mas beleza, vamos lá. Vou pegar a minha taxa spot de hoje, que é 3,18, ok? Minha taxa spot, não, desculpa, meu valor spot, 3,18 do dólar, e vou dar um Enter aqui, ok? Vou pegar minha variação aqui, minha taxa no período, que é 1,64. Vou apertar o percentual e vou somar, tá? E cheguei no valor de 3,23 aqui para resolução da nossa questão. Então, o que ele fez aqui? Ele subtraiu a taxa livre de risco do cupom cambial. Encontrou ali a taxa real entre essas duas taxas, beleza? E aí, ele foi e pegou o valor de hoje, que é 13,18, e acrescentou essa taxa real. Ou seja, eu acrescentei ali 1,64% do período. Eu encontrei quanto que o dólar vai estar valendo daqui a 85 dias úteis. Perfeito, pessoal? Então, é só vocês lembrarem. Eu pego minha taxa livre de risco, subtraio da forma correta, né, o cupom cambial, e aí eu encontrei ali a taxa real, a diferença entre as taxas, beleza? Essa diferença, que é a taxa real, é 1,64, que é 85 dias, tá? E aí a taxa, o dólar hoje está 3,18, eu vou e coloco, peraí, o período de 85 dias é 1,64%. Acrescento nesse dólar de hoje, encontro quanto que esse dólar está valendo aqui, 85 dias úteis, tá? 3,23 reais o dólar, tá? 123 dias corridos foi só para confundir, correto? Corretíssimo, pessoal. Quando a gente está falando aqui, né, a gente quer saber o valor do dólar, a gente mede isso em dias úteis, ok, pessoal? Então, a questão, ela costuma dar essas informações, né, para confundir na hora mesmo. Perfeito, pessoal? E pode dar alguma variação aí quando a gente faz com dias corridos. Perfeito, pessoal? Bacana? Então, vamos lá, o final eu não entendi. Até a parte de encontrar a taxa real, tá tranquilo? Então, encontramos a taxa real, perfeito. Então, responderam aqui no chat que sim. A taxa real, ela é 4,95 ao ano, ok? Só que o exercício não está pedindo ao ano, ele está pedindo em 85 dias úteis, tá? Então, se eu quero tratar 85 dias úteis, eu preciso transformar esses 4,95 ao ano em 85 dias úteis, tá? Ah, professor, mas eu quero transformar em dias e jogar lá na tecla financeira, jogar lá a taxa ao dia, 85N,
os meus 3,23 é meu PV e vou chamar lá o FV. Ok, vai funcionar, viu, pessoal? Então, vocês podem fazer por esse método. Mas é muito mais fácil a gente já transformar aquilo ali no período. Então, os 4,95 eu fui lá, ele está em ano útil, 252 dias, né, no ano útil, e transformei em 85, porque é o que o exercício está pedindo. E aí a gente encontrou o valor de 1,64%. Então, pessoal, 3,18 é o valor hoje. Fui lá, peguei 1,64%, que é quanto que vai valorizar ali o dólar nesse período, joguei ali no nosso dólar hoje e achamos o dólar futuro, que é 3,23. Perfeito, pessoal? Isso, sempre será em dias úteis, quando a gente está tratando de dólar aqui, sim, tá? É igual a investimentos que rendem somente dias úteis, isso mesmo. Beleza? Quando a gente está falando aqui de dólar, sim. Perfeito, pessoal? Bom, sigamos então para só a setinha aí marcando a questão número, a letra A, né? Questão número 5, letra A. Sigamos para a questão número 6. Pessoal, para colocar o Czinho aqui na calculadora, como eu falei que precisava, porque essa aqui é da internet, então eu não tinha programado, é só clicar aqui STO e EEX. Aí vai aparecer esse Czinho aqui que está aqui, ó. Beleza? Não vou entrar em detalhes porque que precisa dele aqui não, mas só verifiquem se a de vocês aí está com Czinho aí na tela, no visor. Se não tiver, STO EEX. Beleza? Bom, pessoal, maioria aqui acertou, tá? Muito bem, vocês estão mostrando aí que estão afiados. Espero que já estejam com a prova marcada para essa semana ou para a próxima. Então vamos lá, pessoal. Um cliente decidiu aplicar em uma operação de COI R$100 mil lastreado no SP500, né? Mais dólar com as seguintes condições. Alta de até 10% do SP500, cliente recebe capital protegido mais variação do dólar mais variação do SP500. Alta maior que 10% do SP500, cliente recebe capital protegido mais variação do dólar mais 10%. Então, qual que é o ponto focal aqui da questão, pessoal? O SP500, né, a variação dele. Então, se ele tiver uma alta de até 10%, é uma condição. Se ele tiver alta maior que 10%, é outra condição. A gente está falando aqui de COI, beleza? E aí ele nos dá a informação, ó. Cotação inicial do SP500, 1.900 pontos. Cotação do SP no encerramento 2.150 pontos. Cotação do dólar no início, 3,50. Cotação do dólar no encerramento, 3,45. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Variação do SP500. A gente precisa entender isso primeiro para a gente saber qual que vai ser a variação, beleza? Então, ó, 1.900 nosso HP, Enter, 250, variação percentual, tá? Encontra o valor de 13,16 aqui arredondando no percentual. Então, se ele variou 13,16, é a segunda opção aqui que vai ser o rendimento. Alta maior que 10%, que é o caso. Cliente recebe capital protegido mais variação do dólar mais 10%. Perfeito, pessoal? Então, beleza. Ele vai receber variação do dólar. A gente já tem aqui, né, o dólar inicial e o dólar final. A gente vai fazer qual que foi a variação. Então, 3,5 Enter, 3,45 variação percentual. Então, ele teve aqui uma rentabilidade negativa, né? Ele, na verdade, desvalorizou aqui 1,43%, beleza? Vamos salvar isso aqui no STO, porque a gente vai precisar usar, tá? E aí, como que a gente finaliza a questão, pessoal? Vamos lá. 100 mil é o que ele aplicou, Enter. Recupera a nossa variação aqui, né? Mais com menos aqui, deu menos, ele subtraiu, ele deixou os 100 mil menos a variação e deu 99 mil, beleza? Só que ele recebe 10% mais. Então, a gente vai fazer aqui 10% mais, beleza? A gente chega aqui no valor de... Não sei se por que me deu a variação aqui. Será que é por causa do Czinho aqui que eu ativei? Ou eu fiz alguma coisa errada? Alguém pescou aí?
Vamos lá, vamos refazer. Ah, eu não coloquei o porcento. Não. Então vamos lá. De novo, 1,9, aqui não precisa mais. Vamos fazer só a variação percentual. 3,5 Enter, 3,45 variação percentual, achei o valor negativo, beleza? 100 mil Enter, recall 1 mais, ok? Isso, 10% mais. Não é, tá dando diferente. Não estou entendendo. O que eu estou fazendo errado, hein, pessoal? Variação do dólar. Ah, 1,43%, tá certo. Não, gente, desculpa. Eu não estou colocando o percentual do 1,43. Aí não dá, né? Eu estou fazendo a subtração do 100 mil menos 1,43. Aí não dá certo mesmo, não. Então, vamos lá. 1,43. Vamos fazer de novo já para pegar as casas decimais certinho, né? 3,5 Enter, 3,45 variação percentual, beleza? Salvo aqui. 100 mil Enter, recall 1% menos, agora sim, né, pessoal? Mais, meu Deus do céu, estou passando vergonha aqui com vocês. A gente erra a primeira, fica nervoso. Vamos lá. Percentual, storage 1. 100 mil, enter, recall 1% mais, agora sim, pessoal. E agora a gente faz os 10% mais. Beleza, pessoal? Chegamos aqui no valor de 108 mil. Perdão aí pela falha, porque eu não estava colocando o percentual e somando aqui, né? Eu estava fazendo a subtração direta pelo 1,43. Beleza, pessoal? Quem avisou aí no chat, obrigado, porque eu realmente não estava vendo que eu não estava colocando o percentual. Então, a resposta correta é 108.428,57, né? Eu fiz aqui no quadro antes da aula, então, para vocês verem que eu sei fazer questão, hein? Só falei ali na hora de colocar o percentual, viu, pessoal? Então, prestem atenção também se estão fazendo corretamente na hora da prova. Beleza? Vamos para a questão número 7. Alguém tem dúvida aqui, pessoal? Acho que todo mundo entendeu, né? A maioria acertou. Beleza? O pessoal perguntou aqui no chat, ó, e o imposto de renda? Pessoal, aqui não está falando que o cliente resgatou esse valor, não está falando que esse valor é líquido, não está pedindo o valor líquido, tá, pessoal? Então, se ele não está pedindo o valor líquido, a gente não vai tirar aqui o imposto de renda. Perfeito, pessoal? Mandaram aqui no chat, os 10% é em cima do valor com variação do dólar. Sim, aqui fala, ó, é o valor do capital protegido mais variação do dólar mais 10%. Tá, pessoal? Então, a gente faz um seguido do outro. Beleza, pessoal? O pessoal falou assim, ó, fiz tirando o imposto de renda e cheguei nessa resposta. Eu acho que não, hein? Não tem como a gente fazer aqui, retirando o imposto de renda e chegando nesse mesmo valor. Confere aí que eu acho que está enganada. Perfeito, pessoal? Então, sigamos aqui para a próxima questão. Bom, vamos lá, pessoal. Tem gente que chegou até a mudar a resposta aí, mas mesmo mudando, não chegou na resposta correta, viu, pessoal? Ninguém acertou essa questão. No chat que eu não recebi nenhuma resposta correta. Mas é uma questão que vocês vão entender a lógica dela e vocês vão ver que não é uma questão difícil de se entender, tá? Vamos lá. Uma LTN com vencimento em 252 dias úteis está sendo negociada a uma taxa spot de 11% ao ano, beleza? Então, veja bem, 11% ao ano, ela tem um vencimento de 252 dias úteis, então tá casadinho, tá ok, né? Beleza. Uma segunda LTN com vencimento em 504 dias, né, que dá 2 anos úteis, né, pessoal? Está sendo negociada a uma taxa de spot de 12% ao ano. Então, hoje, uma LTN que vence em 504 dias úteis, ela está sendo negociada a 12% ao ano. Vocês concordam comigo que ela tem o prazo de 2 anos e ela está sendo negociada com a taxa de 1 ano? Então, a taxa está ao ano. Eu não tenho a taxa do período aqui, tem a taxa ao ano. Desta forma, podemos afirmar que a taxa a termo de 252 a 504 dias é de... Então, pessoal, eu tenho uma taxa de 252 e eu tenho eu tenho um desenho aqui que eu fiz para vocês, ó, que fica melhor de vocês entenderem. Então, a primeira LTN, ó, ela vai de 0 a 252, ok? Se ela vai de 0 a 252, ela tem 11%, então tá casadinho, perfeito? A segunda LTN, ela vai de 0 até 504.
e ela está ao ano, 12% ao ano. E aí o exercício, ele quer saber, estão perguntando aí taxa spot aí, pessoal, aqui, ó. O exercício quer saber qual que é essa taxa aqui, ó. Desse ponto vermelho que inicia em 252 a 504. Perfeito, pessoal? Beleza? A taxa spot é a taxa que está sendo negociada hoje, ok? E a taxa termo é a taxa que está sendo negociada lá no futuro. Então, daqui 252 dias, eu vou adquirir esse LTN, qual que vai ser a taxa dela lá, 252 a 504, né? A taxa estimada, enfim. Então, ele está querendo saber a taxa termo, a taxa do futuro. Perfeito, pessoal? Spot hoje, a termo futuro, ok? Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso, vocês concordam comigo? Vejam bem a linha tracejada azul. Se eu subtrair aqui a verde, retirar ela aqui da azul, vai sobrar o que eu preciso, que é a parte vermelha? Vai. Só que eu posso subtrair 11 por 12 aqui, sendo que o 12 é ao ano. O 12 não representa os 504, ele representa os 504 ao ano. Eu preciso saber quanto que é a taxa aqui do período. Aí, quando eu souber a taxa do período, aí sim eu consigo fazer a subtração aqui pelo verdinho e encontrar o vermelho. Beleza, pessoal? Como que a gente faz isso? Agora sim estão chegando a resposta correta no chat, ó. Bianca, muito bem, acertou. Se a segunda LTN ela é 12% ao ano, né? E o período dela é de 2 anos, eu preciso transformar ela no período, que é o período de 2 anos. Como que eu faço? 12% aqui na calculadora, Enter, 1I, que é um ano, 2RS, tá? Opa, alguma coisa deu aqui no HP. Enter, vamos lá, 12I, 1N, 2RS. A programação aqui deve estar falhando, pessoal. Vamos fazer da fórmula manual. 12, Enter, 100, divide, 1 mais. Beleza? 1.12 aí, pessoal. Importante saber manual, ó, porque se a programação ali da web tá dando algum problema, eu sei fazer da forma manual. Beleza? Então, 1.12, Enter. Beleza? É o meu fator que eu vou utilizar. O meu quero tenho eu quero 2 anos, Enter, e eu tenho 1. Então, divido. Então, é 2 mesmo, beleza? E aí, vou recuperar aqui o meu fator e vou elevar a 2. Isso dá 1.2544. Preciso retirar meu fator, 1 menos 100 vezes. Beleza, pessoal? Então, dá 25.44. Vamos ver se está certo? 25.44. O que isso representa? Vamos voltar aqui no nosso exercício. Ó. Agora sim, essa LTN azulzinha, de 0 até 504, ela é 25.44 ao período, no período de 2 anos. Agora sim eu consigo retirar essa parte aqui para sobrar só a parte vermelha. Beleza? Então vamos voltar para o nosso quadro. Tendo esse valor, como que a gente subtrai taxa, pessoal? Adicionando o fator e depois dividindo as taxas, não é isso? Então, vamos fazer aqui, ó, Enter 100, divide 1 mais, beleza? Então, esse é o fator da nossa primeira taxa. Vamos salvar aqui no storage 1, beleza? Tendo salvo aqui no storage 1, a gente vai pegar a nossa outra LTN, que ela tem a taxa de 11%. Então, ó, 11, Enter, 1, 100 divide, né? 100 divide 1 mais. Chegamos ao fator da nossa outra taxa. Vamos salvar aqui no storage 2, beleza? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente vai recuperar o recall 1, recall 2 e dividi-las. Então, vamos lá. Recall 1, 1.2544, Enter. Recall 2, 1.11, a gente divide. 1 menos 100 vezes, que é a subtração. Encontramos o que, pessoal? 13%. Ou seja, esse período aqui, ó, vermelhinho, ele é 13%.
que somados aos 11% aqui, né, se a gente fosse pegar aqui, a gente encontraria o valor de 12 de novo. Então, por isso que a gente faz esse cálculo. Quando a gente pega aqui os 25,44, que é o valor do período, e subtrai aqui pelo 11, lembrando que a gente precisa fazer a subtração da forma correta, porque são percentuais, a gente encontra de 252 até 504, que é a letra C aqui, viu, pessoal? O pessoal mandou aqui, ó. Vamos só fazer um teste aqui de novo da minha HP, porque senão eu vou ter que fazer os próximos manuais de novo. Então, veja bem, eu vou fazer 12I, 1N, 12RS. Vamos ver se ele vai. 2RS. Não, agora puxou, pessoal. Naquela hora alguma coisa, não sei se eu apertei alguma coisa errada, mas é isso que a gente precisa fazer, tá? Por que somou aos 11% e não pelos 12? Não entendi a pergunta, tá? O que a gente precisa fazer? Os 12, a gente transformou ele em período, tá? Então, não sei se a pergunta tem a ver com isso, mas se a LTN tem um prazo de 504 dias úteis, são 2 anos, a taxa dela está ao ano. Eu precisei transformar essa taxa ao período de 2 anos para poder fazer a subtração, tá bom? Então, mandaram aqui no chat que entenderam. Então, tá perfeito. Beleza, pessoal? Então, questão número 7 é uma questão, como eu falei, é elaborada, a gente precisa empenhar algum tempo nela aqui, mas não é tão difícil de entender, né? A gente só precisava fazer subtração ali, e para fazer subtração, a gente precisava pegar os períodos completos e não a taxa ao ano do jeito que estava ali na segunda LTN. Perfeito, pessoal? Sigamos aí para a questão número 8. Vamos lá, pessoal. A maioria das respostas já chegaram no chat, a maioria acertou, mas tem algumas divergências aí, né, pessoal? Então vamos tratar essa questão. Vamos lá. O investidor pessoa física no Brasil compra 50 contratos de índice futuro a 68.050 pontos, né? 68.050 pontos. E vende no mesmo dia, ponto importante da questão, na mesma corretora desses mesmos contratos a 68.550 pontos. Considerando que cada ponto corresponde a R$1, qual será o valor de imposto de renda retido na fonte? Tá, pessoal? Que não é somente o imposto de renda, é o retido na fonte. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, se a gente quer saber qual que é o valor que obteve aqui com essa operação, a gente precisa saber qual que é o valor desses contratos. E para isso, olha só, 68.550 foi o valor, foi a pontuação que vendeu, né? E cada ponto corresponde a R$1, então 68.550. Enter, 68.050 menos. A gente encontra o valor de R$500 por contrato, ok? São 50 contratos, então a gente vai fazer um Enter 50 vezes. Beleza? A gente encontra aqui o valor de R$25.000 que obteve de lucro com essa operação, tá? No mesmo dia. Então, se é no mesmo dia, pessoal, a gente está falando aqui de uma operação de índice futuro, né, e tudo mais, é uma operação day trade, concordam comigo? A day trade, ela tem a diferença aqui de uma operação feita em outros dias, ok? Então, qual que é o percentual de IR na fonte de uma day trade? Tá? É o valor de 1%. Então, Enter 1%. R$250 é a resposta letra D, tá, pessoal? Não sei, acho que se não fosse informação de no mesmo dia aqui também, fosse usar o 500 de ré aqui, também não ia chegar em nenhuma resposta, nem A, nem B, nem C, não. Então, pessoal, fiquem atentos aí, que é o ponto de multiplicar aqui os contratos para encontrar o valor total, né? E aí, o 1%, tá? E o IR de 20% estão perguntando aqui no chat. A gente está falando de IR retido na fonte, né? Se a gente fosse pegar o IR total, seria realmente os 20%, mas a gente está falando de IR na fonte, tá? Beleza, pessoal? Dá para confundir, talvez o pessoal faz pelo IR direto, né?
os 20% e aí encontra outra resposta. Mas então, prestem atenção se a questão está pedindo na fonte ou não, tá? Retido na fonte ele é o dedo duro, né? Na hora que ele faz a operação, esse valor já é descontado ali na largada, beleza? E aí o outro valor ele paga geralmente via DARF, que é os 19% que sobra aí dos 20%. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, vamos lá. É uma questão, teoricamente... O pessoal está mandando no chat aqui que a monitoria está difícil. Pessoal, hoje a gente já terminou o curso, né? Então a gente pode pegar um pouquinho mais pesado aqui, né? Mas vai dar tudo certo. É melhor errar aqui, aprender aqui, do que na prova, né? Então, vamos lá. Uma debênture que paga cupom de 6% e tem um yield to maturity, né, de 7% será negociado com... Então, vamos lá. Yield to maturity, né, pessoal? Rendimento até o vencimento do título, né, a taxa de retorno ali que os investidores possuem ao comprar e manter aquele título até o vencimento, beleza? Então, yield to maturity todo mundo já viu durante o curso. E aí a gente tem o cupom ali, que é o pagamento que ocorre ali, é o valor de 6%. Perfeito, pessoal? Quer uma dica para vocês não errarem nunca? Essa, vamos fazer aqui, ó. Eu trouxe para vocês uma diquinha fácil. O que vocês vão fazer? A maioria está na dúvida entre A e D. Se eu olhar o chat aqui, 50% marcou A, 50% marcou D. Por quê? Porque confunde mesmo, tá? Uma diquinha fácil aqui para vocês, ó. Vocês vão pegar o cupom na HP. Não precisa fazer cálculo, né? Alguns já entendem ali o conceito, como que fala se é ágil ou deságil, mas vamos fazer aqui. Isso aí, ó, já mandaram no chat, só dividir um pelo outro. Muito bem. A gente vai pegar o cupom, tem que ser o cupom. Então a gente vai jogar aqui no nosso HP, ó, 6, Enter, 7 divide. A gente acha o valor de 0,8, beleza? A regrinha, ó. Se for esse valor aqui, 0,86, for menor que 1, é deságio. Se for ao par, é igual, né, pessoal? Se for aqui 7,7, nem perca tempo, é ao par. E aí, se for maior, esse valor aqui maior do que 1, vai dar 1,2, 1,3, enfim, que seja, o título está sendo negociado com ágio, tá? Então, nesse caso aqui, não tem erro, ó. Peguei o cupom na hora da prova, ó, vamos lá. 6, Enter, 7 divide, 0,8. Menor do que 1, menor do que 1. Se é menor, é deságio. Se é maior, é ágio. Beleza? Então, resposta correta, letra D de dado. Beleza? Quem errou aí, quem fica confuso e tal, não vai errar mais, concordam? Cupom dividido pelo yield to maturity. Se for menor, menor é o quê? É ruim, menor, deságio. Maior, ágio. Beleza? E se fosse 1, não seria valor de face, seria ao par, tá? Ele está sendo negociado pelo que de fato ele vale. Beleza? Valor de face é outra coisa. Beleza? É ao par. Ok? Sigamos para a questão número 10. Aí, para quem estava reclamando aí que hoje está difícil, chegou uma fácil, né, pessoal? Todo mundo aí marcando a resposta correta. Que é a letra D de dado, né, pessoal? Então, vamos lá. De acordo com a instrução CVM 555, em casos excepcionais de liquidez dos ativos financeiros componentes da carteira do fundo, inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou que possam implicar alteração do tratamento tributário do fundo ou do conjunto dos cotistas em prejuízo desses últimos, o administrador ele poderá declarar o quê, pessoal? Todo mundo acertou, que mandou no chat. O fechamento do fundo para a realização de resgates. Né? Vamos ver o que fala lá no CVM 555. Ó. No caso de fechamento dos mercados e ou casos excepcionais de liquidez dos ativos financeiros componentes da carteira do fundo, inclusive em decorrência de pedidos de resgates com ativos com liquidez existente ou que possam implicar alteração do tratamento tributário do fundo ou do conjunto dos cotistas em prejuízo desses últimos,
o administrador pode declarar o fechamento do fundo para a realização de resgates, tá? Isso ali para manter a saúde do fundo, beleza, pessoal? Então, é a opção correta, letra D aí, todo mundo acertou, beleza? Maravilha. Vamos continuar falando de fundo um pouco? Questão número 11. Bom, vamos lá, pessoal. Quem está terminando aí, pode terminar tranquilo, mas eu vou começar aqui só para a gente não perder aí o time, tá? Para a gente conseguir fazer o máximo de questões possíveis. Considerando os valores abaixo, o valor da cota em D mais 1 deste fundo será de, vamos lá, pessoal, patrimônio líquido, rentabilidade, D mais 1, taxa de administração, despesa com auditoria, despesa com corretagem e quantidade de cotas. Temos essas informações e queremos saber qual que é o valor da cota do fundo. Beleza, pessoal? Vamos lá para o nosso quadrinho aqui ver a resposta antes, hein? Letra B aí, a maioria acertou. O que a gente precisa fazer, pessoal? A taxa de administração, ela é informada anual, mas ela é provisionada diariamente, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Ó, lançar uma equivalência aqui, 2i, ela é uma taxa anual, então 252 e a gente quer saber a taxa de um dia. Então, 1 RS. Perfeito, pessoal? Então, a gente encontra aí 0,79, a gente salva no story de 1. Para quem gosta de fazer manual, ó, 1 ponto... Não, eu já ia fazer direto, né? Então, vamos lá. 2 enter 100 divide 1 mais, que geralmente já coloca 1,02. Beleza? Coloquei o fator aqui. A gente vai fazer o quero tenho. Ó, vou fazer direto dessa vez. Quero 1 enter tenho 252, divide, elevo 1 menos 100 vezes. Olha aí, cheguei no mesmo valor, beleza? Então, storage 1 aqui, beleza? Ótimo, pessoal. Agora, vamos para a resolução de fato da questão, já que a gente tem a taxa de administração ao dia, né? Então, veja bem, pessoal, vou deixar ela salva no storage 1 aqui para facilitar, beleza? Então, olha só, a gente tem o valor do patrimônio líquido do fundo, que é 10 milhões e 500. Então, 10 e 500, beleza? Enter, ok? Vamos fazer a provisão aqui diária na nossa taxa de administração. Então, recall 1, aproveitando todas as casas decimais, percentual, não vou esquecer dessa vez, menos, beleza? 10 milhões 499 aí. E aí ele fala assim, olha, tem uma rentabilidade D1 de 6 mil. Então, a gente vai 6 mil mais. Beleza? É uma valorização. E aí, tem a despesa com auditoria de R$25. Então, 25 menos. Beleza? E tem uma despesa com corretagem de 500. Então, 500 menos. Beleza? E aí, a gente chega no valor aqui do patrimônio de... Opa, alguma coisa aqui novamente foi feita que eu deveria chegar no valor de 1 milhão. Não, é isso mesmo, 10 milhões, tá certo. É aqui que está errado, né? Está faltando um zero aqui. Então, beleza. 10 milhões 504, 649. E aí a gente faz o quê? A gente pega o número de cotas, a quantidade de cotas, 100 mil, divide, e aí a gente chega no valor de 105,05, tá? Aqui no slide aqui deveria ser 10 milhões aqui. Deixa eu fazer uma correção rápida aqui, para não confundir na hora que vocês baterem foto, né? Faltou um zerinho aqui, ó. Beleza. Então, perfeito, pessoal? A gente chega no valor da cota de 105,04. Perfeito, pessoal? Alguém teve dúvida nessa aqui? Poucas respostas chegaram, mas todas que chegaram estavam corretas, né? Talvez ficaram na dúvida aí a questão da taxa de administração. E a taxa de administração ela é provisionada diariamente, tá? Quanto à rentabilidade, pessoal, ela precisa ser somada, né? O pessoal está falando aí que retirou aqui tudo, mas tudo que vamos lá, só para vocês entenderem de fato como que é a composição ali do patrimônio de um fundo. O fundo é como se fosse uma empresa, né, pessoal? A gente tem ativo, né? Para quem é familiarizado aí com a contabilidade, tem ativo, tem passivo e tem o patrimônio, tá? O ativo é os bens e direitos, tudo que tem receber ali, tudo que é positivo, ó, ok? No passivo,
tem todas as obrigações, as despesas, tudo que é do fundo, né? E aí a gente tem um patrimônio líquido que nada mais é do que o ativo menos o passivo, beleza? Chegamos nesse patrimônio líquido, ele ocorre variações, tá? E essas variações, elas são provenientes de quê? De receitas e despesas, tá? Então, se eu tenho receita, valoriza meu patrimônio, se eu tenho despesa, retira meu patrimônio, despesas, custos, enfim. Eu diminuo meu patrimônio, beleza? E aí, o que a gente faz? A gente pega e vai fazer essas somas e essas retiradas, tá? Vou refazer aqui porque tem aluno pedindo para refazer. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa fazer. A taxa de administração ela está anual, 2% ao ano, beleza? Se ela está 2% ao ano, eu não posso retirar diariamente o valor ao ano, né? Essa provisão ela é diária, então a gente precisa trazer esses 2% ao dia, beleza? Que está o ano para o dia. Como que a gente faz isso? Vou fazer da forma automática aqui para ficar mais rápido, tá? 2 I é os meus 2%. Essa taxa está ao ano útil, então 252 dias, N, e eu quero saber o valor de um dia, a taxa em um dia, a taxa de administração do valor de um dia. 1 RS. Chegamos aqui nesse valor de 0,0079. Vamos salvar no Story de 1 para aproveitar todas as casas decimais, beleza? Vamos limpar aqui o visor. E aí a gente vai fazer, ó, patrimônio líquido, 10 milhões e 500, Enter. Vamos fazer aqui, ó, recuperar a nossa taxa ao dia de administração. Porcento, então esse 825 é o custo, né, aqui da provisão da taxa de administração, que o administrador do fundo cobra, e vamos reduzir do patrimônio líquido. Reduzimos. Beleza? Isso aqui é o valor que todos os cotistas junto têm do fundo. Beleza? E aí, teve uma rentabilidade em D mais 1. E a pergunta ela quer saber justamente qual que é o valor em D mais 1. Então, em D mais 1 valorizou 6 mil. Então, aqui, ó, 6 mil mais. Beleza? Só que ali também deu, ó, o valor despesa com auditoria, R$25. Então, ó, 25 menos. Ok? Despesa com corretagem, 500 menos. Então, a gente chegou aí, para quem perguntou, como que chegou nos 10.504? Dessa forma. Adicionar 6 mil, reduzir 25, reduzir 500 é tranquilo, né, pessoal? Talvez o que pegou mais aí foi a taxa de administração, que alguns poderiam não ter noção de que ela deveria ser provisionada diariamente. Então, se a gente fez isso, né, a gente chega aí nesse valor de 10.504, e aí basta a gente pegar o número de cotas que tem no fundo, que é 100 mil, e dividir para a gente saber o valor de cada cota. Então, se eu quiser adquirir cota desse fundo é um fundo que é aberto, né, talvez, ou um fundo fechado que está aí no período de subscrição, eu posso comprar uma cota desse fundo a 105, ou eu, como cotista, quiser negociar, eu posso negociar a 105 nesse dia D mais 1. Perfeito, pessoal? Então, fizemos aqui trouxemos o preço da cota para o dia de hoje, perfeito? Ou para o dia de amanhã, que é D mais 1, né? Beleza, pessoal? Sigamos aí para a questão número 12. Essa vai ser rápida, hein? Essa é mamão com açúcar, né, pessoal? O chat já bombou aqui. Acabamos de falar do tema. Então, pessoal, a taxa de administração em um fundo de investimento é o quê? Opa, tem gente aí que foi ler rápido demais e respondeu rápido demais, hein? Ela é cobrada diariamente, não anualmente. Em quem marcou aí está errado. A resposta correta é a letra C. Ela incide diariamente. Lembra que a gente acabou de fazer aí os 12% ao dia? Eu tenho certeza que você leu rápido aí, por isso que marcou a letra A. Mas ela é cobrada diariamente. 12% não, né? 2% que a gente fez no exercício anterior e trouxe para a taxa de administração ao dia. Gabriel, acontece da HP perder a programação sem ter caído? Pode ser que às vezes sua bateria está ruim, tá? Eu não sei, pode ter outros fatores também, mas tomem cuidado com a bateria da HP, viu, pessoal? Troquem a bateria perto da prova para não correr risco se a HP estiver falhando já. Ou levam a bateria no bolso, enfim. Mas normalmente não perde programação, não. A programação deveria ser mantida enquanto a bateria estiver
funcionando, beleza? Questão número 13. Pessoal que está pedindo para tirar foto aí no final do curso aqui, da monitoria, quando a gente terminar, eu volto desde a questão 1 até a questão que a gente finalizar para vocês poderem bater foto, tá? Só para não interromper aqui. Ótimo, pessoal. Isso aí. Opa, tivemos algumas divergências aí, hein? Vamos lá. Um fundo de investimento denominado como renda fixa crédito privado, em relação ao seu patrimônio líquido, deve ser investido em opções de investimento de emissão de pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, a gente está querendo saber de fato do privado. Em um percentual de... Pessoal, isso aqui realmente a gente precisa saber, tá? Não tenho nenhum macetinho na cabeça aqui para ensinar vocês, não, tá? Mas a resposta correta é a letra B. Então, sempre que estiver falando de renda fixa crédito privado, o investimento que tenha realmente crédito privado deve ser de no mínimo 50%, tá? Esses percentuais, né, além da apostila que já tem essas informações, se você quiser encontrar isso, você encontra lá na instrução da CVM 555. Tem falando de todos os fundos, as características dele, as nomenclaturas deles e os percentuais mínimos de aplicação daquele determinado ativo, tá? Então, resposta correta aí, letra B de bola. Vamos lá, pessoal, essa aí teve também, a maioria acertou, mas tiveram algumas divergências, né? É uma questão realmente que pega um pouquinho, vamos lá. Um fundo de investimento de renda fixa pode apresentar variação negativa no valor das cotas quando investir em títulos pré-fixados de prazos variados e ocorrer elevação dos juros, ou investir em pré-fixados de médio e longo prazo e ocorrer queda nos juros. Investir em títulos pós-fixados que acompanham a variação do CDI e ocorrer queda dos juros. Investir em títulos pós-fixados de prazos variados e ocorrer elevação de juros, tá? Pessoal, vamos lá. A resposta correta aqui é a letra A. E por que que é a letra A? Se eu estou investindo em títulos pré-fixados, né, um fundo ele foi lá e compôs ali o ativo dele com títulos pré-fixados de prazos variados e ocorreu uma elevação de juros. Pensem bem, se você tem um título com rentabilidade X, esse título é pré-fixado, e o mercado vai lá e começa a pagar Y, que é maior, ou houve uma elevação da taxa de juros, né, que é maior do que esse X que a gente está recebendo pré-fixado, esses títulos pré-fixados eles começam a perder valor, tá? Então, por esse motivo, um fundo de investimento de renda fixa ele pode apresentar variação negativa, sim, no valor das cotas, quando esses títulos eles perdem valor, tá? Na B ali, a gente está falando de título pré-fixado de médio e longo prazo. Beleza, se ocorre queda nos juros, isso é benéfico para os pré-fixados, concordam? Se eu tenho um pré-fixado e a taxa de juros caiu, meu pré-fixado se manteve aqui. Então, não ocorre variação negativa nesse caso aqui. E os pós-fixados, eles acompanham o indicador deles, correto? Então, a resposta correta aqui é a letra A. Beleza, pessoal? É tranquilinha, né? A gente só precisa entender um conceito corretamente. Bom, vamos lá, pessoal. Quem respondeu, já mandou aqui no chat. A maioria acertou, mas tivemos algumas divergências. Na verdade, poucas respostas no chat, tá? Talvez o pessoal ainda está terminando de fazer aí. Quem não souber também é sempre bom mandar no chat, tá? Que não conseguiu. Um cliente de 38 anos, ele quer investir R$2.000 por mês em um plano de previdência. Esse valor corresponde a 15% do seu salário bruto, beleza? O cliente declara no modelo completo de imposto de renda, informação importante para a gente tomar decisão. Qual o valor acumulado aos 60 anos? Né, a pergunta e a questão está falando para considerar a taxa de carregamento de 3% e que o plano escolhido renderá 0,5% ao mês. Qual plano deve ser escolhido? No caso da resposta, contemplar os dois planos em qual proporção. Então é o que a questão quer saber. Né? Se ela quer saber se vai ser num plano, se vai ser em dois, se for em dois, qual vai ser a proporção e qual que é o valor aí acumulado aos
60 anos. Então, vamos para a nossa resolução, beleza? Primeiro ponto, pessoal, PGBL. Por que PGBL? Vocês concordam comigo que esse cliente ele vai aportar ali 15% do salário bruto dele, e ele faz a declaração no modelo completo? Todo mundo sabe que se a gente faz declaração de imposto de renda no modelo completo, a gente consegue aqui no PGBL deduzir até 12%. Beleza, pessoal? Então, o que a gente faz aqui para saber qual que é o percentual que a gente vai aportar em PGBL? Acima desse valor de 12% não é benéfico para o cliente aportar mais em PGBL, tá? Normalmente, é importante que ele aplique somente até o limite máximo que ele pode deduzir ali no imposto de renda. Então, qual que é esse percentual? A gente faz aqui, ó. Se 12% é o percentual máximo que ele pode fazer em PGBL e 15% é o que ele vai retirar do salário dele, a gente faz aqui 12 enter, 15 divide, a gente acha 100 vezes aqui para achar o valor completo, né? 80%. Então, 12% representa 80% em 15, tá? Ou podia fazer ali pela tecla do percentual total, enfim. Então, a gente já sabe que 80% vai ser o que ele vai aplicar em PGBL e 20%, consequentemente, no VGBL, tá? Só que aí ele quer saber qual que é o valor acumulado aos 60 anos. Então, vamos lá para a resolução, ó. O que fala aqui na questão? 2.000 é o montante que ele vai aplicar ali por mês, né? E aí a gente tem a taxa de carregamento em cima desse valor. O que a gente precisa fazer? 2.000 enter, 3% menos, ok? 1.940 é o valor que a gente acha, ok? E aí, esse valor, então, vai ser o valor de fato que vai ser aportado, porque já batemos ali a taxa de carregamento. E aí a gente vai jogar ele aqui, CHS, é um valor que está saindo do cliente, né, na PMT. O 0,5 é a taxa que já está ao mês, não preciso fazer nenhuma equivalência de taxa, então lanço ela aqui no I, beleza? 264, ele fala aqui também, que é a diferença, que ele tem 38 anos e ele vai para 60 aqui, na verdade, deixa eu até limpar do visor aqui, 38 para 60, então a gente vai fazer 60 enter 38 menos, dá 22 anos. 22 anos vezes, 22, 12 vezes, que são meses, 264. Então esse aqui é o nosso N, tá? Então para vocês saberem como que eu cheguei nesses 264, a gente subtraiu a idade que ele quer acumular pela idade atual e multiplicou pelo número de meses. Então agora a gente tem, ó, PMT em meses, taxa em meses e o prazo em meses. Já que está tudo na mesma linha temporal, a gente pode chamar aqui o nosso FV, tá? E aí, qual que é o resultado? 1.059.678, que é o valor que ele vai ter lá aos 60 anos. Beleza, pessoal? Tem gente falando aí que jogou 3% no resultado final. Eu não sei por que deu o mesmo valor, mas a gente precisa fazer isso no valor inicial, ok? Taxa de carregamento. Beleza, pessoal? Sigamos, então, sem dúvidas. Aqui é uma questão bem tranquila, né? Só essa questão do percentual aí que pega, às vezes a pessoa, né, fica na dúvida de como que faz isso. Questão número 16, pessoal. Vamos lá. Vou acelerar um pouquinho para a gente conseguir fazer o máximo possível. Vamos lá, pessoal. A maioria mandou correto aí, mas teve algumas divergências. Vamos entender o conceito da questão. O investidor deseja ter uma renda vitalícia de R$5.000. Se decidir aderir a um VGBL com regime tributário progressivo, sendo R$1.000 a parte correspondente ao rendimento, qual o valor líquido da sua renda, tá, pessoal? Isso aqui é uma parte importante, ó. O que é
o que a gente vai utilizar aqui para fazer esse cálculo, tá? Já deu até a resposta aqui. O valor correspondente ao rendimento, ele estiver dentro dessa tabela aqui, ele tem essa incidência na alíquota, né, do percentual aí para a gente retirar. Se o valor do rendimento, no caso de FGBL, não estiver aqui, e aí a gente não faz nenhuma incidência de alíquota, tá? Então, veja bem, ó, o valor de rendimento, lembra que FGBL, pessoal, tem a diquinha, né? PGBL paulado é sobre o valor total e o VGBL não é paulado, então ele é somente sobre o valor de rendimento. Então a gente não pode considerar que o valor de 5 mil para o VGBL, a gente só tem que considerar o quê? O que é correspondente ao rendimento, que é R$1.000, né? Então 4 mil ali é o valor sem rendimento, 1.000 é o valor de rendimento inteirando aí R$5.000, beleza? Então, se a gente pegar 1.000, né, e multiplicar por 12, vou fazendo a calculadora aqui só por preciosismo, mas a gente sabe que é 12 mil. Então, esse valor está abaixo de 22.847, que é a base de cálculo anual, tá? Para a incidência da alíquota. E aí, ou seja, a gente não vai ser liquidado nada desse valor aqui, o valor que o cliente, que o investidor vai receber é R$5.000, ok? Aí sim, se esse rendimento tivesse ultrapassado o valor de 22.847 anuais, aí começaria a ter incidências sobre esse valor, tá? Pessoal, não precisa decorar essa tabela, não precisa decorar essa tabelinha aqui de imposto de renda, porque lá na prova vai ter, tá? Então tem uma questão, um botãozinho lá de... eu esqueci o nome do botão, mas é um botão de auxílio que vocês conseguem ver fórmulas, tabelas e tudo mais. Então, vocês utilizam essa ferramenta para vocês conferirem lá na hora a tabela correta, tá bom? A base de cálculo é sobre o rendimento ou a renda? Veja bem, depende. A gente está falando de um VGBL. Se fosse um PGBL, a gente consideraria o valor de 5 mil, tá? Mas no caso do VGBL, para essa tabela que a gente está tratando, do VGBL, do regime progressivo, tá? Ele é cobrado sobre os R$1.000, que é o rendimento, beleza? Então, nesse caso, respondendo sua pergunta, por ser VGBL no regime tributário progressivo, a gente utiliza essa tabela e aí o valor de rendimento, por ser VGBL, é o que é utilizado para a base de cálculo. Se fosse PGBL, a gente utilizaria os 5 mil. Como é VGBL, é somente o que é rendimento, a gente utiliza os R$1.000, beleza? Ótimo, sigamos então para a questão número 17. Pessoal, a maioria já mandou aqui no chat, todo mundo acertou, tá? O investidor entrou em 2 planos de previdência em 15/5/2005. Um plano é do tipo PGBL com regime de tributação definitivo, que é o regressivo, tá? Definitivo e regressivo. Na seguradora X, e o outro plano também é PGBL, com regime de tributação compensável progressivo na seguradora Y, tá? Hoje, esse participante pretende realizar a portabilidade do plano da seguradora X para o plano da seguradora Y. Então, o da seguradora X é o definitivo e regressivo, ele quer ir para o plano da seguradora Y, que é o compensável progressivo. Nesse caso, essa portabilidade, vamos lá, resposta, letra D, não será permitida, porque um plano de regime de tributação definitivo e regressivo não pode ser transferido para um plano de regime tributário compensável progressivo. Pessoal, dica aí para quem errou. Teve uma pessoa que errou aí no chat, tá? De P, lembra, são 2 dicas que eu tenho. De P para R, não está na ordem alfabética? P para R, né? Se está na ordem alfabética, pode. P de quê? De progressivo. R de quê? De regressivo. Então, progressivo para regressivo, você pode fazer a portabilidade. O contrário, não pode. Então, regressivo para progressivo, a gente está indo contra o alfabeto, não pode. É a primeira dica. Tá? E tem uma dica aí que outros preferem, que é bem engraçada, que é o pobre, P de pobre, P de progressivo.
O pobre quer ficar rico, que é R de regressivo, ok? Mas o rico não quer ficar pobre. Então, nessa regrinha também aí, para vocês decorarem, essa muita gente até prefere, porque é mais fácil decorar, né? Então, você não pode fazer. Então, pobre quer ficar rico, P quer ir para R, mas o R não quer ir para P, que é P de pobre, tá? Então, progressivo, regressivo, regressivo, progressivo. Beleza, pessoal? Diquinha aí, 2 dicas, vocês escolhem qual que é a melhor para vocês. Perfeito? Vamos aqui, tá dando 8h59 para a última questão para a gente resolver, para vocês poderem também descansar a mente de vocês. Que a semana tem mais monitorias. Bom, vamos lá, pessoal. Algumas divergências aí no chat. Muitos na dúvida entre letra D de dado e B de bola, hein? Um cliente fez um investimento em VGBL há 20 anos. O saldo atual é de 500 mil. Deste valor, 223.540 é o rendimento. Esse cliente deseja fazer um resgate parcial de 201.570. Seu regime de tributação foi o regime progressivo. O imposto de renda retido na fonte será de... Vamos lá, pessoal. Nesse caso aqui, qual que é o valor que ele tem hoje, o saldo? 500 mil, tá? Quem perguntou no chat aí como é que faz a regra de 3? Ou como faz a regra de 3? Não, desculpa. Só sabe fazer na regra de 3 e quer saber outro jeito? Só fazer aí percentual sobre o total aqui que a gente faz na HP, já tem uma teclinha para isso, tá? Então, ó, 500 mil, enter, 223.540 percentual sobre o total, a gente acha aqui o valor de 44,71. Por que a gente fez isso, pessoal? A gente quer saber qual que é o valor de rendimento. Por que eu preciso saber o valor de rendimento? A gente está falando de um plano VGBL, então qualquer tributação que for feita nesse valor vai ser sobre o rendimento, beleza? A gente não pode no VGBL tributar os 500 mil. No PGBL seria sobre os 500 mil. A gente não precisaria fazer essa conta. Mas no VGBL a gente não pode fazer. Então a gente vai fazer somente sobre o que é o rendimento, beleza? E outro ponto, ele não resgatou os 500 mil, ele resgatou parcialmente, ele resgatou 201.570, tá? Então a gente tirou esse percentual aqui, eu vou salvar ele no ST1 aqui, para não perder as casas decimais, para ficar mais fácil. E aí, o que a gente quer saber? A gente quer saber qual que é o valor que vai ser tributado. A gente vai pegar os 201 mil, que é o valor completo, ok? Que ele está retirando. A gente vai tributar isso aqui, pessoal? Não. A gente vai tributar só o que é o rendimento disso aí. E qual que é o rendimento disso aí? É os 44%. Então, a gente vai fazer recall 1%. Então, 91.117 é o percentual de rendimento do total de 201.570, beleza? Então, esse é o ponto-chave da questão. Achamos esse valor, basta a gente fazer a tributação dele. Então, regime progressivo. Pessoal, não tem nem tabelinha para a gente ficar... não tem nem tabelinha para a gente ficar aí correndo atrás. O pessoal falando aí que caiu no laço do inimigo, tá certo. Então, ó, 90.117,92, 15, opa, tem que clicar na HP aqui, 15%. A gente achou o valor de 13.517, porque é o que a questão está pedindo. Está pedindo qual que é o imposto de renda aqui, no caso desse plano, tá? Então, a resposta certa é a letra D. Talvez as pessoas que marcaram B de bola, eu não sei, pode ter feito sobre o total. E aí, se fez sobre o total, pode ter achado esse valor. Eu imagino que seja isso, tá? Estão perguntando no chat aqui, ó, como identificar quando usa o percentual sobre o total, tá? O percentual sobre o total é quando você quer saber quanto que representa determinado valor sobre o total. E o triângulo e o percentual ali, a teclinha, é quando você quer saber qual que foi a variação de um para o outro, tá? Então, quanto variou em percentual do X para o Y. Beleza, pessoal? Essa é a diferença dos dois. Hoje eu vou deixar vocês descansarem, já são 9h06. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, tá? Quem puder aí mandar no chat
pedindo aí, informando se gostaram da aula, como é que foi a dinâmica, se precisa melhorar em algum ponto ou se não. Estamos à disposição aí. Quem quiser bater foto, vou voltar aqui na questão 1 para vocês poderem bater até a número 18, tá? Preparem as câmeras, vou dar aí 3 segundos aí por questão para vocês baterem a foto, beleza? Dá tempo ainda de mandar no chat aí se vocês gostaram, hein? Estão pedindo questões mais fáceis. Não, a gente precisa reforçar aqui as mais elaboradas. Não vou falar que elas são difíceis, não. Para vocês treinarem. A partir do momento que vocês treinarem, vai ficar fácil. Beleza, pessoal?